Irmãos, hoje é um culto de doutrina, né? É um culto de ensinamento. Então, esses dias o Theo já tinha me falado, quando eu entrasse de férias, para eu vir pregar na quarta-feira, né? E aí eu fiquei pensando no que eu poderia falar. E eu estava ali ouvindo uma conversa das meninas e eu vi que surgiu uma dúvida sobre esse assunto. E aí o Espírito Santo me tocou e aqueceu meu coração e falou: é isso, fale sobre isso. Então, embora seja uma coisa que muitos conhecem, eu acho que a gente tem muito a aprender sobre esse tema. E eu me senti renovada quando eu comecei a ler e estudar sobre esse tema. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem se esquecido de fazer de ter essa atitude hoje nas igrejas. E ela é muito importante. E a gente vai aprender hoje sobre isso. Então eu vou falar hoje sobre o jejum, tá? Eu fiz alguns slides, porque eu achei um tema muito didático. Então deu para mim fazer uns slides assim, bonitinho para vocês. O Pedro consegue pôr o slide? Então hoje esse é o assunto, é o jejum. Quando eu te der o sinal, Pedro, aí você pode trocar, tá? O slide. O jejum é uma prática bíblica. Era um hábito entre os judeus de fazer jejum 2 vezes por semana. E na Bíblia a gente tem vários exemplos, né, nas escrituras, de pessoas que jejuaram, que faziam jejum e algo acontecia. Jejuavam por algum motivo, sempre em prol de alguma coisa que a gente faz o jejum. Eu vou citar alguns exemplos, porque são muitos que a gente encontra na Bíblia. O primeiro que eu vou citar está em Lucas 2, do 36 ao 38. Isso. E diz assim: ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Então, Ana, irmãos, essa Ana, profetisa, ela adorava e jejuava a Deus pela vinda do Messias, pela vinda de Cristo. Então, Ana, profetisa, é uma figura muito importante na história de Jesus, porque ela orava, ela jejuava, ela adorava a Deus. E isso aconteceu. Ela presenciou o nascimento do menino Jesus, né? Essa passagem, inclusive, de Lucas está naquele capítulo que fala sobre o nascimento de Jesus. Então, Ana foi uma figura muito importante para que se concretizasse a profecia. Outro exemplo é João Batista. João Batista, ele vivia eternamente num tipo de jejum. Ele comia gafanhotos e mel silvestre e jejuava como todos os judeus. Em Lucas 7:33, tem uma passagem aqui que fala que João Batista jejuava. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Na minha versão diz assim: pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio, né? Então, aqui confirma que João Batista, ele jejuava. Paulo, ele fez 3 dias de jejum e oração, que foi o seu primeiro ato
após sua conversão, né? E isso está em Atos 9:9. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Então, Paulo fez esse jejum logo após sua conversão. Esse foi o primeiro ato que ele teve. E Jesus, né, irmãos, ele inicia o seu ministério após o seu batismo. E para onde que ele vai logo após o seu batismo? Para o deserto, onde ele vai jejuar durante 40 dias. Então, o jejum, irmãos, ele é algo muito importante na nossa vida. E ele tem sido esquecido por nós. Ele tem sido esquecido pela igreja. Então, quem sabe, né, hoje nós vamos ter um avivamento nesse sentido. E que a nossa igreja possa também ter um projeto de jejum coletivo. De jejuarmos uma vez por semana em prol de alguma causa. Que essa causa seja o avivamento da igreja. Eu não sei, que a gente encontre, né, um objetivo comum e faça um jejum uma vez por semana, porque o jejum é algo fundamental na vida do cristão. O que é o jejum? Pode pôr o slide, Pedro. Jejum é sacrificar a carne para fortalecer o espírito. Jejum, irmãos, é sacrificar a carne, é a morte da carne. Ah, mas eu vou morrer se eu ficar sem comer. É para morrer mesmo. É para você matar a sua carne. É um sacrifício. E você precisa entender isso, que ele é para fortalecer o seu espírito. Eu vou ler aqui em Gálatas 5, do 16 ao 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Então, irmãos, aqui nessa passagem de Gálatas diz que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como que a gente consegue isso? Através do jejum. O jejum é uma arma fundamental para que isso aconteça, para a morte da nossa carne. É através do jejum. O jejum, ele crucifica a nossa carne, ele mortifica a nossa carne. O jejum, ele expõe o pior de nós. Quando nós estamos jejuando, nós vamos perceber o pior que há em nós. Se a gente não consegue controlar o nosso garfo, como que a gente vai conseguir vencer as batalhas espirituais? A gente tem que fazer esse sacrifício. Porque o jejum é um sacrifício. Você precisa matar a sua carne para você atingir um objetivo que é necessário para a sua vida espiritual. O jejum, ele não modifica Deus, ele modifica você. E qual é o objetivo do jejum? Pode colocar, Pedro. O objetivo é crescermos em intimidade com Deus e entender o coração dele. Esse é o objetivo do jejum. Quando a gente jejua, a gente cresce na nossa intimidade com o Senhor. A gente começa a entender melhor o coração do Senhor. Olha que magnífico isso. O Luciano Subirá, que é um pastor bem conhecido, né? E eu sigo ele, eu gosto de ouvir ele, as pregações. E ele tem livros, né, maravilhosos também. Ele tem feito um jejum assim, completo, né? Não é completo, é um jejum regular, onde ele só bebe líquido. E ele tem feito assim 40 dias de jejum, 20 dias de jejum. E ele tem contado, ele tem falado das experiências
ele tem tido com o Senhor nesse período. E tem sido fantásticas as experiências que ele tem com o Senhor. Ele falou que em 30 anos de pastor que ele tem de evangelho, não se compara a esses anos que ele tem feito o jejum. Esse jejum com objetivo, esse jejum mais profundo. Ele falou que as experiências que ele tem tido com Deus não se comparam. Que a presença que ele sente do Senhor é algo indescritível. E ele tem feito desde 2022 que ele começou, né? Então tem 2 anos. Ele falou que esses 2 anos não se comparam com os 30 anos que ele tem de pastor. De coisas incríveis que ele tem vivido na presença do Senhor. Então a gente cresce na intimidade com Deus. Esse é o objetivo. Provérbios 2, do 3 ao 5. Ele diz assim: se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém? Essa afirmação de Provérbios, irmãos, a gente só vai encontrar se a gente fizer um propósito de jejum. A gente só vai encontrar se fizer um propósito de jejum. O propósito primário do jejum, pode passar o próximo slide, Pedro, é buscar a Deus. Esse é o propósito, é o primeiro propósito que você tem que ter no jejum: buscar a Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente só busca aquilo que tem valor para nós. A gente só busca aquilo que tem valor. E em Mateus 6, 21, pode pôr, Pedro, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Que o nosso tesouro esteja em Jesus, o Cristo. Porque é nele que nós vamos encontrar todas as outras coisas. Que ele seja o nosso bem mais precioso. Que nós possamos buscar a ele de todo o coração. Porque a gente só busca aquilo que tem valor. E quando o significado de Deus começa a aumentar na nossa vida, a gente começa a jejuar. Aí o jejum aparece. Quando o significado de Deus começa a aumentar na nossa vida. Quando a gente está desejoso por Ele. Nós queremos conhecer mais a Ele. Aí o jejum aparece. Glória a Deus. O importante do jejum. Pode pôr, Pedro. Próximo slide. O importante do jejum é passar mais tempo com Deus. Isso é o mais importante do jejum, irmãos. Passar mais tempo com Deus. Jejum é abster-se de comida. Jejum sem oração, irmãos, é uma dieta. Porque o jejum ele está atrelado à oração. O jejum ele só tem alguma eficácia se você orar. Então, se você só fazer o jejum e ir trabalhar e não orar, você se ocupar com o seu tempo lá no seu trabalho, não tem valor. Porque você só está passando fome. Você só está fazendo uma dieta. Então, no lugar que você teria que fazer as suas refeições, você tem que fazer o quê? Orar. No lugar de você se alimentar com comida, você precisa orar. Então é para isso que serve o jejum. Senão ele não vai passar de uma dieta. E você vai ficar passando fome o dia inteiro. Então não é sobre deixar de comer algo, mas sim você deixar que algo aconteça no seu coração. Aleluia. É para isso que serve o jejum.
Não é para você emagrecer, para você ter mais saúde, embora você consiga esses benefícios, né? O Luciano Subirá deixa isso bem claro, que a saúde dele melhorou e muito. Eu vi outros depoimentos de pessoas falando que a saúde melhorou e muito com o jejum. A pessoa não fez o jejum pela sua saúde, mas Deus deu saúde em dobro para as pessoas que jejuaram, que fizeram esses jejuns intensos de muitos dias, de 40 dias. Oh meu Deus, será que um dia eu consigo fazer um jejum de 40 dias, meu Deus? Qual é a minha motivação para fazer um jejum? Isso é muito importante, irmãos. Você tem que ter a motivação certa para fazer o jejum. Porque existem pessoas que jejuam e nada acontece. E ela não sabe por quê. Porque ela não está fazendo pela motivação correta. E isso a gente vê numa passagem em Isaías 58. A partir do verso 2, Pedro, do 2 ao 4 eu vou ler, que é muita coisa. Em Isaías 58, nos mostra um jejum praticado pelos israelitas que não estava agradando ao Senhor. Olha o que diz aí. Porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não o viste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. Pode passar. O jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha só, irmãos. Aqui eles estão desejosos em conhecer ao Senhor. Versículo 2. Eles estão desejosos em conhecer o Senhor e os seus caminhos. Eles pedem decisões justas para Deus, para que Deus se aproxime deles, né? Mas aí, até aí, tá tudo lindo e maravilhoso. Qual o mal que tem aí? Nenhum, tá perfeito. É o que nós temos que ter. Estamos desejosos, procuramos conhecer os caminhos de Deus. Só que olha só, no versículo 3, ele já diz assim, eles dizem assim, os israelitas: por que jejuamos e não viste? Né? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. Então eram pessoas que estavam pensando nelas mesmas. Elas não estavam preocupadas com conhecer a Deus, em buscar a Deus. Elas estavam preocupadas com outras coisas. Mas elas, quando faziam o jejum, diziam que queriam, que estavam desejosos por Deus. E isso é um desvio de caráter. Olha lá, eles exploravam todos os seus empregados, maltratavam as pessoas. E no versículo 4, o seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Eles brigavam, irmãos, eles discutiam em meio ao jejum. Isso tem valor para Deus? Não tem. Isso é um desvio de caráter, né? E eles ainda queriam ouvir a voz do alto, do Senhor? Claro que não. Porque os motivos deles fazerem esse jejum estavam errados. Era sacrifício de tolo o jejum deles.
irmãos. Não tem pessoa que sobe a escada lá e de joelho, não sei quantos degraus, e rala todo o joelho, chega lá em cima com o joelho todo ensanguentado, fez jejum para oferecer ao Senhor. Isso é sacrifício de tolo, sabe por quê? Jesus ele não se impressiona com a sua religiosidade. Isso é religiosidade. Você falar uma coisa e na verdade você é outra. Você vai fazer outra. Isso é religiosidade. E Deus não se impressiona com a sua religiosidade. Por quê? Porque Ele vê o que está por dentro. Ele não vai receber o jejum de alguém com caráter duvidoso. Então o povo havia jejuado e achava que Deus não havia percebido. O Senhor lhes disse que estavam jejuando pelos motivos errados e que tinham coisas em suas vidas que precisavam ser tratadas. Então, irmãos, nós precisamos nos policiar, nós precisamos nos tratar para estar preparado para o jejum. A gente não pode fazer um jejum de qualquer jeito. A gente não pode fazer um dia de jejum maltratando o nosso irmão do lado, brigando com alguém próximo da nossa família, discutindo, falando palavras que não agradam a Deus. A gente precisa primeiro ser tratado, para depois estar preparado para fazer esse jejum e entregar esse jejum ao Senhor. Porque senão o Senhor não vai receber. Pode pôr o próximo slide, Pedro. O jejum não é uma troca. Ele não é uma barganha, irmãos. E que é isso que esse povo de Israel pensava, né? E se vocês forem lerem mais para frente, no Isaías 58, do 6 ao 12, o Senhor responde a eles como deve ser o verdadeiro jejum. Eu não vou ler aqui porque senão vai tomar muito tempo, tá? Mas do 6 ao 12, o Senhor responde esse povo de israelita. Próximo slide, Pedro. Jejum é algo planejado e com objetivo definido antes do início. Então, a gente precisa se planejar para fazer um jejum. Não é de qualquer jeito. Porque o jejum, irmãos, ele vai nos ajudar a tomar muitas decisões, ele vai nos direcionar. Então a gente precisa planejar primeiro, para que eu quero fazer esse jejum? Qual o meu objetivo através desse jejum? Né? Em Atos 14, 23, diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, e com oração e jejum os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então, Paulo e Barnabé tomaram a decisão, né, de designar os presbíteros para as igrejas. Com o que eles tomaram essa decisão? Com oração e jejum. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão importante, a gente está sem a direção, a gente às vezes não sabe o que fazer, né? Faz um jejum, irmão. Faz um jejum. O jejum nos ajuda a tomarmos as direções corretas, as decisões corretas. Então faça um jejum. Você determina os dias, tá, do jejum. Quando você planeja o seu jejum, você determina os dias. Existem pessoas, irmãos, que eu vou só citar um exemplo, que elas fazem o jejum de um dia, tá? Aí já não sei qual é o tipo de jejum que ela faz. Daqui a pouco eu vou entrar nos tipos de jejum. Mas existem pessoas que elas fazem jejum de um dia e elas se separam durante 3 dias para fazer esse jejum. Porque é aquilo que eu acabei de falar. Você se prepara, é um dia para você se preparar para o jejum. Né? Para você pedir perdão das suas falhas, porque nós somos tão falhos, né, irmãos? Das nossas palavras, das nossas atitudes, a gente
Separa um dia só para você se preparar para esse jejum. Depois você faz o jejum de um dia e o próximo dia você ainda continua separado nesse propósito do jejum, para você voltar a se alimentar aos poucos, devagar, dependendo do jejum que você fez. Então tem pessoas que elas fazem o jejum de um dia e elas se separam durante 3 dias para fazer esse jejum. Tá? Isso é um exemplo que eu vi. E se pudermos, nós devemos ter um lugar adequado para fazer o jejum. É importante você ter um tempo de qualidade para orar. Então, é por isso que trabalhar jejuando muitas vezes não é o ideal. Porque você precisa ter um tempo com Deus. Você tem que separar um lugar para você orar. Senão não tem eficácia o seu jejum, irmão. Então é importante você ter um lugar adequado. Você determinar os dias. Isso é planejamento, tá? E você ter um objetivo. Escolher qual é o motivo pelo qual você quer jejuar. Então escolha o motivo, prepare o lugar e determine os dias. E escolha qual tipo de jejum que você quer fazer, né? Eu vou citar aqui 3 tipos de jejum. Pode passar, Pedro. Tipos de jejum bíblicos, tá, irmãos? Não é a gente não inventou esses jejuns. Segundo a Bíblia, existem esses 3 tipos de jejum. Então, o primeiro é o jejum regular. O jejum regular, em vez de comer, você só ingere líquidos. E é esse jejum, irmãos, que a gente subentende-se que foi esse jejum que Jesus fez durante 40 dias. Porque Jesus era Deus, então ele conseguiria viver os 40 dias sem água. Mas ele não era 100% Deus e 100% homem. Então, como homem, ele não passaria os 40 dias sem água. A gente sabe, né, que é comprovado cientificamente, que a gente só aguenta no máximo 3 dias sem água. Então, a gente subentende-se que Jesus fez o jejum regular durante os 40 dias. Ou seja, ele só ingeriu água nesse período. Na Bíblia não fala se ele ingeriu água, tá? Mas a gente subentende-se que ele ingeriu água durante os 40 dias. Então, esse é o jejum regular. Depois tem o jejum parcial. O jejum parcial é aquele onde omitimos alguma refeição. Esse muita gente faz, né, irmão? A gente escolhe alguma coisa que a gente gosta muito, né? Ou a gente escolhe uma refeição, ou até 2 refeições do dia, e a gente vai se abster dessa comida. Né? Tem gente que fala, eu amo Coca-Cola, vou ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. É um tipo de jejum. Só que se você não orar, se você esquecer, você só está deixando de tomar Coca-Cola, não tem valor nenhum. Né? Então, por isso que vou ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. Irmãos, na maioria das vezes não vale, porque você não está orando. Você esquece, 1 ano, daqui 1 ano você já nem lembra mais que você não está bebendo a Coca-Cola, porque está fazendo bem para você não beber a Coca-Cola. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz o jejum parcial, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu não vou comer chocolate durante 1 ano. Vai com calma, faz uma coisa que você consegue cumprir. Eu não vou comer chocolate durante 1 mês, 2 meses, eu sou chocolatra. Eu não vou comer chocolate durante 1 mês. Mas eu tenho que orar nesses intervalos, quando eu lembrar do meu chocolate. Eu preciso ter um propósito, né? Tem gente que deixa de comer uma refeição. Então, o que eu mais gosto é o café da manhã. Pois é o café da manhã que eu vou abrir mão. Eu não vou tomar café da manhã durante tanto tempo. Eu gosto de almoçar, não fico sem almoçar. Então é o almoço que eu vou abrir mão. Vou ficar sem almoçar durante tantos dias. Aí você que vai determinar, tá? O jejum parcial, irmãos, ele é indicado para um período longo,
quando você se propõe a fazer, um período mais longo, né, de jejum, um jejum coletivo da igreja, você pode usar o jejum parcial, né? Vou abrir mão de alguma coisa que eu gosto muito de comer e vou fazer por um tempo. Eu vou deixar de fazer por um tempo, que vai ser um sacrifício para sua carne, certo? Tem que ser um sacrifício para sua carne. E precisa haver a oração. O que acontece? Eu já vi pessoas que falam assim: eu vou fazer jejum de rede social. Eu vou ficar sem entrar no Facebook, no Instagram, uma semana. Irmãos, isso não é jejum, tá? O jejum tá ligado a se alimentar, é abster-se de alimento. O jejum de rede social é muito bom e isso tem a ver com a formação do seu caráter. Isso vai te disciplinar para você ter um caráter melhor com Cristo. Você pode, ao invés de ficar na rede social, passar esse tempo orando. Vai ser muito bom, vai ser excelente. Mas eu não posso considerar um jejum, tá? Você se abster de rede social, porque o jejum é abster-se de comida, um tipo de comida. Então tem o jejum parcial. Daniel, né? Ele tem uma passagem aqui, Daniel 10, 2. E Daniel mostra um tipo de jejum parcial. Eu vou ler o 2 e o 3, tá, Pedro? Naqueles dias eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei alguma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. Então aqui ele não fala que ele ficou sem comer. Ele fala que ele não provou nada saboroso. Então, a gente entende que coisas que ele gostava de comer, ele deixou de comer nesse período dos 21 dias. E às vezes a pessoa fala, vou fazer o jejum de 21 dias de Daniel. Mas ele fez o jejum parcial, tá? Não foi o completo, ele não ficou 21 dias diretão sem comer nada. Ele deixou de comer coisas que ele gostava. E tem o jejum completo. Pode voltar lá, Pedro, no slide. O jejum completo não ingere nem comidas, nem bebidas. O jejum completo, ele é aquele mais radical, né, irmãos? Tem que ser mulher para fazer o jejum completo. Né? Tem que ser homem para fazer o jejum completo. Quem fez o jejum completo, que vocês sabem? Que está na Bíblia? Paulo. Paulo é um exemplo que a gente lembra bem, né? Que está em Atos 9:9, inclusive, que a gente já leu. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Então Paulo, ele fez jejum completo, tá, irmãos? E o jejum completo, ele exige um preparo físico também. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que se preparar para esse jejum. Porque o teu organismo, você sabe o que ele vai aguentar e o que ele não vai aguentar. Então tomem cuidado quando for fazer o jejum. Esses jejuns longos, que é o regular que o Luciano Subirá faz, ele deixa bem explicado que ele faz acompanhamento físico, ele vai na academia todos os dias, a energia dos exercícios físicos volta em energia para o corpo dele. E assim ele obtém energia, ele se sente alimentado, tá? Então ele tem uma preparação para fazer esses jejuns de 40 dias. Então a gente precisa se preparar, né? Tem que cuidar também do corpo para você não desmaiar e ter um treco, né? Então, a gente pode sim fazer o jejum completo, desde que você se prepare tua mente e se prepare fisicamente para você fazer esse tipo de jejum. Quando voltar, você vai voltar ingerindo coisas líquidas primeiro, pastosas. Tem todo um esqueminha para você não passar mal depois, né? Ainda mais a gente que está acostumado a ter uma alimentação inflamatória, né? Que a gente tem, a gente pode correr sérios danos à saúde se você não fizer direitinho.
E quais são os benefícios do jejum? Libertação de pecado. O jejum, irmãos, ele nos traz a capacidade de domínio sobre os desejos da nossa carne. Então isso é um grande benefício. Ele quebra as cadeias que nos aprisionam. Ele traz a cura na alma, né? Ele faz morrer a carne. Ele cura coisas que estão escondidas dentro de você. E ele pode também curar fisicamente. Ele purifica o espírito. Ficamos com os sentidos espirituais mais alertas. Quando a gente faz o jejum, o nosso espírito fica mais atento às coisas que estão acontecendo. Quando a gente está com a barriga cheia, que a gente come uma pratada de feijoada, depois que a gente come, a gente fica como? Ai, meu Deus, que sono. Ai, não quero nem levantar. Não quero fazer nada. Você não tem disposição, irmãos. Com o jejum, você tem disposição. É o contrário. Então, é através do jejum que você vai conseguir espiritualmente ficar mais alerta ao que está acontecendo à sua volta. No mundo espiritual. A finalidade do jejum: quebrar o poder da carne, né? Ela quebra o poder da carne em nossas vidas. Ela deve ser um tempo especial e consagrado de oração, em que o povo de Deus busca com seriedade e como forma de sacrifício, por eles mesmos ou por outros. O verdadeiro jejum pelas motivações corretas é eficaz. Então olha lá, quebrar o poder da carne, tempo especial com Deus, consagração, oração, forma de sacrifício, por você ou por outros. Você pode fazer o jejum por outras pessoas ou por outros objetivos, que não seja por você. Mas essa é a principal finalidade do jejum. Em Mateus, no capítulo 17 de Mateus, na passagem da cura do menino endemoniado, os discípulos perguntaram para Jesus: por que não conseguimos expulsar o demônio do menino? E Jesus responde que naquele caso só sairia com jejum e oração. Está em Mateus 17, do 19 ao 21, Pedro. Eu estou usando aqui a tradução da Almeida, Revista e Corrigida, nesse pedaço aí. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu achei engraçada essa passagem, que parece que Jesus está tirando uma, né, com a cara dos discípulos. Ele fala assim, ó: por que vocês não expulsaram? Porque vocês, por causa da pequena fé de vocês. Porque se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha sair do lugar e ela vai sair. Mas nesse caso aí, é só com jejum e oração. Vocês não vão conseguir mesmo não, né? Por quê? Porque existe uma espécie de demônio que é só com jejum e oração. Então, quando a gente sentir, né, pelo Espírito de Deus que é necessário fazer isso por alguém, uma pessoa endemoniada a esse ponto, nós vamos fazer um jejum e uma oração por esse propósito. Porque existe um tipo de demônio que só sai com jejum e oração. E como ele disse que é uma espécie, eu acredito que também existem as outras espécies que saem sem jejum e oração, né? Mas em alguns casos específicos,
vai ser necessário o jejum e a oração. O jejum, irmãos, ele também nos capacita e nos enche de poder. Porque senão a gente não precisava fazer o jejum, a gente fazia só a oração, né? Então a gente precisa, às vezes, fazer isso por alguém, né? Dependendo do tipo de demônio que está se apossando de uma pessoa. Agora, o conselho de Jesus sobre o jejum para a gente. Está em Mateus 6, do 16 ao 18. Eu vou ler aqui na minha tradução, porque eu não sei se está igual. Gente, eu até falei com o Theo, eu uso muito a NVI. E a minha Bíblia que eu estava lendo, a tradução está igual a que eu vou ler aqui. E no iPad, que o Theo tem a Bíblia online, na tradução NVI era diferente da minha, mesmo sendo NVI. Então não sei se existem dois tipos de NVI, não sei. Eu vou ler essa minha aqui para eu não me perder. 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Isso é Jesus falando, tá, gente? É o conselho de Jesus. Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. 17, é o 17 que muda a tradução. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Tá assim aí? No entanto, quando você jejuar, unge a cabeça e lave o rosto. E eu gostei mais dessa, arrume o cabelo. Arrume o cabelo, lave o rosto, entendeu? Passa uma coisa na sua cara, fica bonitinha. Não é pra você aparentar que você tá lá morrendo fazendo jejum. Oi, o que aconteceu? O que você tá fazendo? Eu tô fazendo jejum. Né? Aqui Jesus fala que não é pra gente fazer assim, é pra você manter a pose, não tá acontecendo nada. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Aleluia. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar aqui um versículo para reflexão da igreja, que é o último slide, Pedro. Que está em Salmo 51, 17. Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então o Senhor não desprezará o quê? Um coração quebrantado e contrito, um espírito quebrantado. O Senhor não desprezará. Aleluia. Então esses são os sacrifícios que agradam ao Senhor. Que você possa ter um objetivo mais eficaz no seu jejum, né? Que seja realmente de conhecer melhor a Cristo, de você descobrir coisas maravilhosas na presença de Cristo, que não seja uma barganha, uma troca, né? Quantas coisas a gente aprende com o jejum? E esse versículo acho que é o que mais resume a vontade do Senhor para a nossa vida através do jejum, que é um tipo de sacrifício. Ele não desprezará. Então repita comigo: não desprezarás, ó Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás. O Senhor não desprezará, porque Ele vê o nosso coração e não a intenção do que está por fora, do que é visto por fora. Ele te conhece por dentro. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.